Oi, oi, boa noite a todas e a todas, a todos e a todas os nossos convidados que estão aqui, Ângela Guimarães, Marcelo, Orlando daqui a pouco também está chegando aqui com a gente. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu queria, mais uma vez, desejar boa noite a todos e todas, dizer sejam muito bem-vindos, ao 20º Congresso Nacional da União da Juventude Socialista, congresso esse que acontece em um momento histórico e é o primeiro congresso de juventude que acontece numa plataforma online, mostrando mais uma vez o gigantismo e a responsabilidade da União da Juventude Socialista com a luta da nossa história, com a luta da nossa geração, com esse momento histórico que o Brasil está vivendo. Portanto, eu acredito que a tarefa dessa geração que se forma a partir de agora é organizar a sua revolta para que a gente possa contra-atacar. Esse é o tema do nosso 20º Congresso da União da Juventude Socialista, então vem organizar a sua revolta para que a gente possa junto contra-atacar. Quero aqui já agradecer a presença de cada um e dizer que a gente vai ter hoje como convidada a Ângela Guimarães, que é a nossa presidenta nacional da União de Negros e Negras pela Igualdade, foi presidenta no Conselho Nacional de Juventude, e também já foi dirigente dessa nossa gloriosa União da Juventude Socialista. Ângela, é um prazer ter aqui você com a gente num debate tão importante, você que é a nossa comandanta, a nossa dirigente máxima aqui, dos negros e negras da nossa organização, da juventude, e seja muito bem-vinda ao Congresso da UJS. A gente tem também aqui o nosso deputado federal, que acabou de sair, Marcelo Freixo, professor, que também vai dar uma palhinha aqui com a gente, vai participar, na verdade, desse debate. Daqui a pouco o Orlando Silva também está chegando para se somar aqui com a gente. Gente, o nosso congresso tem recebido aqui várias saudações, das juventudes progressistas, socialistas e comunistas de todo o mundo. O que hoje a gente vai ouvir a saudação da União das Juventudes Comunistas da Espanha. Então, liga aí no vídeo. En nombre de la Unión de Juventudes Comunistas de España envío un saludo al 20 Congreso de la Unión das Juventudes Socialistas de Brasil. En este momento que estamos superando la pandemia global y estamos enfrentándonos a ella, Brasil ha sido un ejemplo de cómo el auge reaccionario está haciendo pagar a la juventud trabajadora y al conjunto de la clase trabajadora y del pueblo las carencias que hemos vivido durante los últimos años, de cómo las crisis han ido golpeando cada vez más a nuestra clase social. Pero también la Unión das Juventudes Socialistas de Brasil es un ejemplo de cómo enfrentarnos a esta batalla cuya pandemia está claramente provocada por el capitalismo y sus miserias. Nuevamente, desde la Unión de Juventudes Comunistas de España, mandaros un mensaje de fuerza, de ánimo y de felicitación en vuestro Congreso Nacional. Mucho ánimo, camaradas. Obrigada à juventude e às juventudes comunistas da Espanha pela essa presença aqui importante no 20º Congresso Nacional da UJS, que inclusive durante todo o congresso vai ter participações aqui bem importantes, personalidades bem importantes e relevantes para o nosso país, como o Flávio Dino, que abriu, a Manuela Dávila, que já passou por aqui, Marcelo Freixo, Orlando Silva, Jandira, Ângela Guimarães, enfim, tem muita novidade, ainda tem muito debate para frente, o Congresso está só aqui nos seus meios ainda, Queria dizer, gente, que a dinâmica do debate hoje vai ser de 15 a 20 minutos, para que os debatedores possam aqui trazer a pauta, e a gente tem um e-mail que está aqui na descrição do vídeo, então as perguntas mandem para o e-mail, que a gente vai compilar aqui, porque às vezes são várias perguntas, são as mesmas perguntas às vezes, então a gente dá aquela compilada para poder apresentar aqui para os nossos debatedores. Queria pedir também para vocês registrarem presença, gente, no link que também está na descrição. Então, assina seu nome aí para a gente poder saber quem é que participou desse momento tão histórico, e tão importante para a nossa organização. Então, não esqueçam de assinar a lista de presença.
Né? Então, vamos convidar todo mundo, manda aí nos links do WhatsApp, do Instagram, avisa que começou, gente, começou o debate no 20º Congresso Nacional da União da Juventude Socialista, que a nossa militância sabe, se aqui fosse ao vivo, fosse presencial, tava uma gritaria, uma palavra de ordem, todo mundo se confraternizando e dialogando, mas essa é a condição que nos é colocada. A hashtag de hoje, gente, é a hashtag Vidas Negras Importam. Então, vamos lá para o Twitter também, vamos sentar o dedo no Twitter e alavancar essa hashtag para que esse debate, que é tão fundamental e que é tão importante, fala da vida negra no nosso país, né, de como é tratada a vida negra no nosso país, é um debate super importante, então vamos levantar essa hashtag para que mais pessoas possam fazer parte. Também queria pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, as redes sociais da UJS, e também convidar todo mundo aqui que ainda não é filiado ao JS, a se filiar à União da Juventude Socialista, mas, sobretudo, vir nos ajudar a organizar a nossa frente antirracista da União da Juventude Socialista, né? Essa frente que é gigante, é o nosso coletivo Oswaldão. Então, se você também quer se somar a essa luta, cola com a gente aqui na nossa frente antirracista. Então, para já dar início a esse bate-papo, já apresentei a Ângela, já apresentei o texto, mas quero aqui para passar imediato para esse debate que eu tenho certeza que vai ser muito bom. É isso, gente. Chega mais e manda para geral aí para a gente conversar hoje. Ângela, a gente não está conseguindo te ouvir. Tá sem som, tá sem áudio, por enquanto. Agora vocês ouvem? Agora sim. Ah, então maravilha. Peraí, agora deixa eu voltar. Pronto. Bacana. Boa noite, Keuli. Em seu nome, eu quero saudar toda a direção e toda a militância da União da Juventude Socialista. Quero saudar também o deputado Marcelo Freixo, o deputado Orlando, que daqui a pouco está chegando, o Rick Barros, que está aí fazendo a tradução de Libras para a gente. Quero deixar aqui um grande abraço para essa militância da UJS, que eu tenho muito orgulho de sempre a gente manter esse diálogo, que foi a minha grande escola, né, de formação política. Eu estou vendo aqui o tema do Congresso, Organize Sua Revolta, foi exatamente na UJS que eu consegui encontrar um espaço de militância na minha juventude para poder organizar minha indignação, organizar minha rebeldia, organizar a minha revolta. Então, tenho muita felicidade de ter aprendido muito, né, ter feito parte dos quadros da União da Juventude Socialista. Quero agradecer muito o convite para a participação nesse 20º Congresso, que acontece nesse momento tão difícil, né, da conjuntura mundial e nacional. A gente está vivendo aí uma epidemia, uma pandemia, né, global, que nos últimos 100 anos o mundo nunca vivenciou uma situação parecida, né? E isso tem impactado nas formas da gente viver, né? Conviver em sociedade, tendo que adotar todos esses procedimentos aí para impedir a progressão ainda mais rápida dessa pandemia, como também tem impactado brutalmente assim a nossa forma de fazer política, de nos organizar politicamente. Então, esse é o primeiro congresso de uma juventude política que acontece no meio virtual, justamente decorrente desse contexto que a gente está vivendo, né? Quero parabenizar o JS por ter levantado esse tema de tamanha relevância, né, na experiência da vida da juventude. Falar de segurança pública e de extermínio da juventude negra é entrelaçar muitas questões e eu vou tentar abordar uma parte delas aqui, não é? Mas o fato é que o Brasil, infelizmente, ele ostenta aí essa marca de ser o segundo país do mundo em número de homicídios e um dos países mais inseguros para se ser jovem, sobretudo ser jovem negro e negra, né? Um dos países, é o segundo país do mundo mais inseguro, né? Então, dizer que falar de segurança pública, extermínio da juventude negra, é falar de racismo estrutural, é falar de necropolítica, é colocar no centro das discussões
a chamada guerra às drogas, que na verdade é uma guerra aos pobres e aos negros, mas é falar também, por outro lado, de um mercado altamente lucrativo, né, que é o mercado da indústria de armas, que é o mercado privado da segurança, que são esses interesses comerciais, né, que envolvem aí a perda de milhares de vidas todos os anos. Mas é também falar da seletividade do nosso sistema de justiça, do nosso sistema de segurança pública e tratar dos fenômenos da militarização das comunidades periféricas, em última instância, da militarização da vida, né? E nada mais oportuno do que colocar esse tema da militarização da vida quando a gente tem um conjunto de forças aí hoje liderada pelo despresidente, né, Bolsonaro, que além de ter uma posição abertamente de descaso com a vida da maioria do nosso povo nesse contexto da pandemia, porque não segue os procedimentos adotados orientados pela Organização Mundial de Saúde, é também um presidente com uma retórica e uma agenda política altamente belicista, né? Altamente racista, altamente misógina, altamente LGBT-fóbica, e um presidente que construiu sua trajetória política vinculada aí a esses interesses econômicos vinculados aí à indústria das armas, às milícias, etc. Né? Então, falar de segurança pública e extermínio da juventude negra é entrelaçar capitalismo e racismo, né, nessa fase mais contemporânea do sistema capitalista, mas também remete às raízes históricas, né, devido ao Brasil ter sido o país com mais largo período do sistema escravagista, do regime escravagista, e dessas marcas da escravidão ainda estarem bastante visíveis na formação, né, na feição do Estado e da sociedade brasileira, né? Então, eu penso que quando a gente trata do genocídio da juventude negra, nós não costumamos, né, ao negro, essa entidade nacional da luta contra o racismo, que atua em um conjunto de batalhas políticas ao longo dos seus 32 anos de existência e atua em parceria com muitas outras expressões da luta antirracismo no Brasil. E a gente costuma dizer, Keule, que falar de genocídio não é falar exclusivamente das perdas de vidas da população negra que nós temos todos os anos em decorrência do homicídio, em decorrência de uma violência estatal, de uma violência dos grupos de extermínio, de uma violência das milícias. Mas talvez essa seja a face mais visível desse genocídio, que acontece no nosso sistema de educação, não é? Quando é negada ao nosso povo a possibilidade de conhecer a contribuição negra, né, nas várias áreas da história, da geografia, das ciências, da matemática, dentre outras, né? É também falar do genocídio que acontece, do racismo institucionalizado no nosso sistema de saúde, mas talvez a questão das mortes físicas, dos assassinatos, dos homicídios, né? Que no Brasil tem esse índice altíssimo, que configuram um verdadeiro genocídio, que são esses mais de 65 mil mortos todos os anos, sendo que 75% deles são vítimas negras, talvez seja a forma da gente chamar a atenção da sociedade brasileira para essa violência que atinge o seu pico nessas mortes, né? Então, a gente, quando discute essas questões e quando levanta campanhas, né, dizendo como as campanhas Parem de Nos Matar, as campanhas Chega de Extermínio, as campanhas Vidas Negras Importam, a gente está chamando a atenção para o fato de que o Brasil, historicamente, tem naturalizado, né, essas mortes da população negra. Tem naturalizado porque tem um componente da estruturação dessa sociedade brasileira que ele é o componente que acaba legitimando essa violência extrema, que é justamente o racismo estrutural, não é? A gente não pode achar que o racismo ele opera na sociedade brasileira como fuga à norma, muito pelo contrário. O racismo ele não é uma anomalia, o racismo não é uma questão pontual, o racismo ele não se apresenta em determinadas dimensões da sociedade, não se apresenta em outras, muito pelo contrário. Ele faz parte da regra,
ele estrutura, ele normatiza, ele normaliza relações. Ele legitima as desigualdades salariais entre a população negra e a população branca. Ele legitima aquela fila imensa, aquelas filas imensas do auxílio emergencial, onde você vê ali a cor da massa de desempregados e de subempregados no Brasil, que é a cor negra. Ele legitima também a nossa subrepresentação ou a nossa exclusão sistemática dos espaços de poder. E a gente vê que no Congresso Nacional não ultrapassa 15% a representação negra, embora nós sejamos 56% da população brasileira. Ele legitima também o fato de que não há uma grande rebelião ou uma grande revolta dos setores organizados no Brasil, seja no contexto que a gente já viveu, no contexto de uma vida democrática um pouco mais ampla, não é? Mas que também essa vida democrática nunca chegou plenamente para o conjunto da população negra brasileira, seja agora quando a gente caminha para um processo de fascistização da vida política nacional. Então, esse racismo estrutural faz com que as pessoas olhem para esse conjunto de mortes produzidas todos os dias, né? E é bom que a gente ressalte aqui que a gente perde um jovem negro a cada 23 minutos no Brasil, faz com que as pessoas olhem com naturalidade, né? A perda de mais de 70 pessoas negras por dia, o caso do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, alvejado por mais de 70 balas e 2 granadas quando estava no interior da sua casa com outras crianças, né? Faz com que a gente olhe com naturalidade a morte do menino Miguel em Pernambuco, em decorrência de uma ação consciente de negligência racista da Sari Corte Real, faz com que a gente olhe com naturalidade para o fato de que, no Brasil, esse país com histórico desde o período da escravidão, dos capitães do mato, depois da instituição das forças oficiais de segurança, como as polícias militares, civil, federal, o exército, depois a atuação extraoficial dos esquadrões da morte, dos grupos de extermínio e agora das milícias, né, faz com que a gente olhe com naturalidade essa perda de vidas nessa dimensão astronômica, né, que faz com que o país supere todos os países do mundo que estão em conflito. O Brasil tem mais homicídios do que todos os países do mundo que estão em conflito. E essas mortes não chocam, não sensibilizam, não fazem parte, muitas vezes, das estratégias de projetos que disputam a nação, porque, infelizmente, o racismo está muito impregnado, não só na nossa estrutura social e econômica, não só nas nossas instituições, mas também na nossa subjetividade, que faz com que a gente não lamente esse expressivo número de perdas de vidas negras todos os dias, todas as semanas, todos os meses e todos os anos, né? Então, esse racismo estrutural é a fonte, não é, que sustenta e que acaba sendo a ideologia justificadora e legitimadora desse descaso e dessa naturalização das mortes, mas ele também acaba impregnando as outras instituições, as outras operações das políticas que acontecem no nosso país. Um dos exemplos disso é o nosso sistema criminal e o nosso sistema nosso sistema judiciário, né, que faz com que, por exemplo, todas as vezes que um jovem negro, que uma pessoa negra vai a julgamento, já pese sobre ela não apenas a suspeição, mas a certeza do seu envolvimento com o crime, ao passo que, no lado oposto, quando uma pessoa branca vai a julgamento, pesa sobre ela todo o véu, né, da inocência, da pureza, de ser réu primário, de não ter tido responsabilidade sobre aquilo, né, de não necessariamente ser uma pessoa vinculada ao crime. Além disso, eu penso, Keule, que a gente não vai ter muito tempo para destrinchar essas questões, mas é importante colocar na tela do nosso debate que também tem outra dimensão que acaba por legitimar e por justificar esse genocídio da população negra no Brasil e que acaba perpassando aí uma certa, como eu posso dizer, um certo silenciamento e uma certa conivência coletiva,
que é a discussão da chamada guerra às drogas, né? A gente tem no Brasil a implementação de uma política de criminalização dos usuários de substâncias psicoativas, não é? E que essa criminalização ela é muito demarcada territorialmente e muito demarcada racialmente, né? São diferentes os tratamentos oferecidos pela nossa polícia ou pelo nosso sistema de justiça quando um usuário de substâncias psicoativas é apresentado a esse sistema de justiça quando ele é um jovem negro ou quando ele é um jovem branco, né? As pesquisas aí demonstram que a partir do advento da Lei de Drogas de 2006, né, que não faz muito nitidamente uma distinção entre usuários e traficantes, deixando isso à disposição dos conceitos formados pela nossa polícia, que tem uma formação baseada no racismo científico, não é? E também para o nosso sistema de justiça, a gente vê que, via de regra, o jovem negro, seja preso com qualquer quantidade de substâncias psicoativas que seja, ele é, via de regra, encarcerado e taxado como traficante. Ao passo que um jovem branco, e a gente tem aí inúmeros casos, abundam os casos no registro da imprensa brasileira, né, de pessoas com quilos e até com toneladas de drogas, mas pelo fato de serem brancos, são automaticamente taxados de usuários e não incide sobre eles todo o peso do sistema penal. Então, eu acredito que é impossível a gente discutir um enfrentamento que precisa ser um enfrentamento de todas as pessoas, todos e todas, defensoras de direitos humanos, defensores e defensoras da justiça social. Nós não podemos compactuar com essa situação que atravessa os 520 anos da história do Brasil e tem se acirrado dos anos 80 até hoje, né? Vale o registro aqui que dos anos 80 para cá, nós já perdemos cerca de 1.200.000 pessoas vítimas de homicídio, né? E essa superrepresentação, essa sobre-representação da população negra, sobretudo da nossa juventude, salta aos olhos, né? São 75% das vítimas de homicídio no Brasil são pessoas negras, assim como 64% dos que estão respondendo por essa política de guerra às drogas encarcerados no nosso sistema prisional. Então, essa situação ela vem se acirrando, né? Nesse contexto do governo Bolsonaro, ela vem se intensificando. A gente já viu aí que só nesse período da pandemia, em muitos estados, aumentaram o percentual de homicídios, aumentou o percentual de homicídios de pessoas negras em mais de 50%. Então, uma situação emergencial que demanda engajamento de toda a sociedade, mas que não vai ser vencida se a gente não conseguir virar o jogo, né? Contra-atacar, como diz bem o lema do Congresso da OJS, na disputa de ideias na sociedade, porque está muito enraizado uma associação automática que é alimentada pelo racismo, de que nos territórios de periferia, que via de regra são territórios negros, né? Todo o jovem, toda criança daquele território é uma criança que está vinculada ao chamado, eu vou botar aqui entre muitas aspas, tráfico de drogas, porque a gente sabe que nas favelas, nas comunidades de periferia, não há grandes extensões de terra, seja para cultivo da maconha, seja para cultivo da folha da coca, ou para manter a grande indústria do tráfico. Isso tem a ver com interesses econômicos muito poderosos que estão representados no judiciário e que estão representados também no nosso Congresso. Mas esse etiquetamento, essa associação das pessoas negras, dos territórios negros, das periferias, da pobreza, é uma forma de criminalizar a pobreza, é uma forma de criminalizar a população negra e é uma forma de fazer a gestão e o controle social desse sistema. Então, nós precisamos nos insurgir, precisamos pautar a discussão de uma nova política de drogas no Brasil, nós precisamos pautar
uma discussão acerca do desencarceramento, porque a gente já viu também que 40% dos que estão presos hoje no Brasil não tiveram sequer direito a um julgamento. São presos provisórios que estão lá se amontoando, porque é uma forma, como a Kirin Bembe já falava, é o exercício, é a prática da necropolítica, é a gestão do Estado dizendo quem vive e quem morre e sob quais condições se vive e sob quais condições se morre. Então, as populações mais vulneráveis, as populações que podem ser descartadas para esse sistema é justamente a população negra. Então, a gente precisa colocar essas questões na mesa, conseguir reunir um conjunto de forças da sociedade brasileira, que eu aplaudo, que tem já se organizado, que já tem se unificado aí em torno desses vários movimentos, como o Movimento Direito Já, como o Fórum Somos 70%, como outras articulações, né, do movimento negro, como a Coalizão Negra por Direitos, que é o Negro faz parte, como a Convergência Negra, que reúne também as entidades históricas do movimento negro na luta contra o racismo, como as frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo. Isso precisa constar na agenda de todas as nossas frentes políticas, de todos os aglomerados, de pessoas que defendem um novo momento para o nosso país, que é esse momento de enfrentamento aos retrocessos aí colocados por Bolsonaro, a perda de direitos, né, aos ataques à nossa já combalida democracia, porém, o antirracismo, o enfrentamento ao genocídio da juventude negra também precisa figurar como questão de primeira ordem, porque não vai existir um chamado novo normal com a continuidade dessas circunstâncias de vida para a maioria da população brasileira. Então, eu encerro por aqui, né? Eu sei que tem outras contribuições aqui, estou muito honrada de compartilhar desse espaço com o conjunto da militância da UJS, também com esses deputados que tanto nos orgulham e que têm feito a boa luta no Congresso Nacional em defesa da vida, contra aí as políticas do governo Bolsonaro, que é um governo genocida, que é um governo racista, que é um governo que não tem a menor preocupação com a vida do povo brasileiro. Então, quero deixar minha saudação a você, Keuli, minha saudação a toda a militância da UJS, um grande abraço, uma grande honra compartilhar desse espaço aqui com o deputado Marcelo Freixo, com o deputado Orlando Silva. Obrigada. Ângela, muito obrigado. Eu acho que aqui, como sempre, trouxe dados super importantes, né, que eu acho que precisam ser levados em consideração, em especial nesse momento que a gente está, né, Ângela? Porque se antes isso aqui era invisibilizado, porque não se tinha acesso, não se tinha meio, hoje está colocado aqui, então não cabe mais o silêncio, não cabe mais a invisibilidade visível, né? Loreta, inclusive, falava muito isso. Mas obrigada pela sua explanação. Antes de passar aqui para o Marcelo Freixo, que é professor, deputado federal, tem feito, ao lado do nosso camarada Orlando Silva, um excelente trabalho no Congresso Nacional de resistência e de luta ferrenha, né, contra os pacotes de maldade colocado pelo governo de Bolsonaro. Mas eu queria chamar o Orlando Silva, né, que chegou agora aqui também para se somar com a gente nesse debate. O Orlando Silva também é deputado federal. Orlando, seja bem-vindo, chega aqui com a gente. Orlando é nosso pré-candidato, né, a prefeito aqui de São Paulo, foi ex-presidente da UNE e da UJS, eu que sou paulista aqui, né, eu sou manauara, mas resido em São Paulo, e já estou aqui firme e forte na luta para o lado do Orlando, a gente chegar, né, à prefeitura de São Paulo. Então, seja muito bem-vindo, Orlando. E, Marcelo, quero passar para você aqui já a palavra para a gente dar continuidade a esse debate. Vocês estão me ouvindo bem? Queria saudar a todas e todos, Keuli, em seu nome, saudar toda a militância da UJS, é uma honra estar nesse 20º congresso de vocês, é uma militância muito presente, que eu tenho uma admiração muito grande, e vocês são fundamentais na luta política brasileira hoje, porque eu acho que a luta política brasileira hoje ela é uma luta pelo direito ao futuro, né? Então, enfim, problemas da internet. Voltou?
Quando o Bolsonaro tenta matar o nosso passado, negar o passado, quando ele tenta provocar falsas polêmicas, é porque, na verdade, ele está disputando o futuro com a gente. Então, nesse sentido, é muito importante o trabalho da UJS, o trabalho da juventude, de vocês. Enfim, eu queria... Esse tema da segurança pública, ele é um tema que não tem como ser debatido longe do debate racial. Esse não é um tema técnico, esse não é um tema que possa ser feito longe do debate racial. É uma honra estar junto com a Ângela e ter ouvido toda a sua reflexão. O Orlando, para mim, é o melhor deputado federal que a gente tem hoje no Brasil. Não falo isso porque eu estou na frente dele, mas é uma pessoa que, desde que eu cheguei, aprendo muito, uma capacidade de articulação e uma inteligência política que é coisa muito rara. E eu gosto de falar isso porque a gente apanha tanto, né, Orlando? Quando a gente tem coisa para dizer um para o outro, a gente tem que dizer, né? Então, e fiquei muito feliz com a candidatura do Orlando em São Paulo. Eu acho que isso vai ser bom para São Paulo e bom para a política desse país. E ele sabe o quanto eu gosto dele, quanto a gente é amigo. Mas, enfim, esse é um debate que eu faço há muitos anos. Eu comecei a trabalhar com segurança pública muito novo. Eu tenho 53 anos. Quando eu tinha 21, eu fui trabalhar num projeto de educação popular dentro das prisões de Niterói, Rio de Janeiro, com o método Paulo Freire. Então, lá se vão muitos anos, né, trabalhando com o sistema penitenciário, segurança pública, estudando modelo de polícia, e eu venho da periferia, né? Eu fico brincando com o Orlando que eu tenho essa cara de Cosme Velho e Laranjeiras, mas eu venho da periferia, né? E então eu conheço bastante a realidade. Eu saí da periferia com 40 anos de idade. Então eu passei minha juventude inteira em um lugar muito violento, com a presença da violência policial, com tráfico. Não tinha milícia na minha juventude, mas tinha toda a ordem das barbáries que as periferias hoje vivem, e que não são periferias, são centrais, né? Eu fico falando do Rio de Janeiro, de onde eu falo. O cartão postal do Rio de Janeiro, 17% apenas da cidade vive no cartão postal. A grande massa das pessoas vive nas periferias e não cabe no cartão postal. Talvez o cartão postal do Rio seja a periferia, na verdade. O centro da vida das pessoas não está em Ipanema, não está na Lagoa, não está na Barra da Tijuca, né? Não está no Leblon, né, que tem dado péssimo exemplo em relação ao coronavírus, né? Enfim, mas debater a segurança pública hoje e pensar a questão racial é muito importante. Por exemplo, de 2007 até 2017, então, pegando aí uma década, né, onde porque os dados mais confiáveis sobre segurança pública são os dados de 2017. De lá para cá, a gente ainda tem algumas dúvidas, mas até 2017 eles estão computados e analisados. De 2007 até 2017, a taxa de pessoas negras assassinadas cresceu 33%, Orlando. 33% o número de negros assassinados cresceu de 2007 a 2017. A taxa de pessoas não negras cresceu 3%. Eu estou falando de homicídio. A Ângela falou sobre isso, né? Então, você chega a um momento do ápice do homicídio no Brasil, que é o último mapa da violência, onde a gente ultrapassa a marca de 30 homicídios para cada 100 mil habitantes, o que nunca tinha acontecido, ou seja, a gente nunca matou tanto dentro do Brasil, e quando você chega nesse ponto, um outro dado se torna muito revelador. De cada 10 pessoas mortas, mais de 7 são negras. Então, esse dado, para mim, eu estou falando da morte, né? Eu estou falando de homicídio. Não há outro dado, não é à toa que quando você vai medir que lugar é mais violento que o outro, você não mede isso por roubo ou furto, você mede por homicídio, porque é o bem da vida, que é o bem maior. Né? Quando se fala de homicídio, quem está morrendo é a população negra. E quem vem morrendo cada vez mais é a população negra. Então, as políticas de segurança pública, elas vêm sendo, nos últimos anos, políticas de controle. E controle sobre o quê? Controle sobre a desigualdade. E essa desigualdade só pode ser entendida no Brasil a partir de um marco racial. E aí é muito interessante, Orlando, eu estava estudando hoje, Ângela, e eu sou professor de História, né? Fiquei 20 anos em sala de aula. O Estado moderno, e eu estou terminando de ler o livro Escravidão, né? Que é um negócio que sacode muito a nossa existência. É uma belíssima pesquisa do Laurentino. Só para vocês terem uma ideia, assim, o Estado moderno ele é criado no século XV.
É ele que marca o início da Idade Moderna e a formação dos grandes estados nacionais. Esses estados modernos, que são comandados pela nobreza, a mesma nobreza feudal comanda esses estados, né? Tanto é que você tem lá a presença das realezas. E esses estados só conseguem ser sustentados pela expansão econômica das atividades comerciais, o que nós vamos chamar na história do mercantilismo. O mercantilismo e a expansão marítima vão ter como resultado a destruição completa de 2 continentes, a África e a América, né? Marcadas por fortíssima ação racial. Então, você tem, na formação do Estado Nacional, na formação do Estado Nacional absoluto, né? E aí o Perry Anderson, um historiador muito interessante para a gente entender o Estado Nacional absoluto, 2 continentes são dizimados na sua natureza, na sua essência, nos seus povos. Em nome desse Estado, em nome das riquezas necessárias para sustentar esse Estado. Então, assim, a formação do Estado moderno já traz um racismo estrutural na nossa história e de profunda violência. Tem um livro que eu adoro, de um cara chamado Todorov, né, que é chamado A Questão da América, A Questão do Outro, A Conquista da América, A Questão do Outro, do Todorov. A própria colonização traz a questão do outro como um modelo de hierarquização da vida, que vidas vão valer. Então, quando o movimento negro hoje, quando o debate no JS, quando o mundo fala vidas negras importam, a gente está refazendo, questionando e voltando com o debate da questão do outro num momento que é absolutamente essencial. Não é possível pensar em democracia, não é possível pensar em avanços de relação democrática mantendo as estruturas raciais compostas desde a formação do Estado moderno, né? Então, é disso que a gente está falando. E a segurança pública perpassa isso, porque o nosso modelo de polícia, o nosso modelo legislativo, o nosso modelo prisional, e aí é muito importante entender o papel das prisões. Eu trabalho nas prisões há muitos anos, né? O papel das prisões, como elas se organizam, como elas são administradas, né? É um grande panótipo, né, que o Foucault traz, mas é um grande panótipo para fora. Né? O que eu acho que é interessante, o Foucault trabalha com panótipo como modelo prisional. O modelo prisional é um panótipo para a sociedade, viu, Ângela? É o quanto se olha, o quanto é possível olhar para a sociedade através das prisões. Porque hoje, olha que coisa curiosa, né? A Ângela falou aqui, 42% da população prisional hoje são presos provisórios, presos que não foram julgados ainda. E eu e Orlando, a gente atuou muito lá no enfrentamento à tentativa de um Estado penal máximo, que se não fosse, né, alguns deputados ali, a gente teria uma situação muito pior hoje. Mas quando um jovem é preso, e por que os jovens são presos? A gente só prende jovem, negro, baixa escolaridade, morador de periferia e de favela. Esse é o perfil do prisioneiro brasileiro. A grande massa de presos, jovem, negro, homem, né, tem crescido muito. Mas voltou? Mas ainda é hegemonicamente masculina a população prisional, jovens negros, pobres, moradores de periferia de favela. Então, esse perfil é o perfil da exclusão, ele é o perfil do resultado da desigualdade. As prisões são formas de detenção da pobreza, são espaços. A ideia de que o sistema penitenciário está falido, eu questiono muito. Eu acho que ele é muito bom, acho que ele é exemplar para esse modelo de sociedade que se tem. Para o modelo de sociedade onde você produz sobrantes, no modelo de sociedade onde pessoas não servem, sobram, são peças descartáveis, você precisa ter um sistema penitenciário que dê conta dos sobrantes. E isso o sistema penitenciário brasileiro faz muito bem. Como o nosso modelo de polícia também faz muito bem no controle das áreas pobres, das áreas negras, das áreas desiguais, dos resultados de modelos de cidade, Orlando. Você que vai fazer um debate tão importante, numa cidade tão importante como São Paulo, este é um debate sobre modelo de cidade. Como a cidade funciona, para quem a cidade funciona. Esse é um debate que tem relação com transporte, tem relação com saúde, tem relação com modelo de educação, tem relação com moradia. O modelo de cidade que nós temos é o modelo que gera isso. A relação, o que se determina ser periférico, o
o que se determina ser central, onde nós investimos o dinheiro público, quem participa das decisões da cidade. As favelas e periferias são espaços constituídos da cidade ou são espaços produtores do medo? Porque este é um ponto muito importante, a produção do medo. Do que nós temos medo, de quem nós sentimos medo. Porque o medo ele é um instrumento da legalização da barbárie. O medo ele é um instrumento da possibilidade da hegemonia de um Estado violento sobre a população negra. Então, eu lembro de duas reportagens, vocês controlem meu tempo, tá? Eu lembro de duas reportagens que são muito importantes. Uma delas, as duas reportagens do mesmo jornal, porque o Rio de Janeiro só tem um jornal, lamento muito, eu não posso citar outro exemplo. Mas uma delas dizia o seguinte: madrugada ao som de tiros e explosões. Vizinhos dos morros não conseguem dormir. Vizinhos dos morros não conseguem dormir, Ângela. Então, assim, a sensação que dá é que no morro todo mundo dormiu, só quem é vizinho que não. Olha, o título da matéria já impõe a ideia de que o morro não tem problema, o morro é um problema. Isso era uma capa de jornal. A outra é mais assustadora. Falava o seguinte: menor sai drogado do bueiro e assusta banhistas em Ipanema. Eram 7 garotos que moravam dentro de um bueiro no calçadão de Ipanema. E o problema é que eles saíam, porque se eles não saíssem, tudo bem, mas eles saíam. E a matéria é o quanto os banhistas de Ipanema se assustavam com os garotos saindo. É uma matéria de página inteira, Orlando. Não tinha uma linha sobre o nome desses meninos. Eles são outro. O João, em algum momento, vai ser chamado de menor, Orlando, né? Você, quando leva o João para passear, você fala: esse menor aqui é meu filho? Não, né? Quem é o menor? O menor é o filho do outro. O menor é aquele que você não pode dar a ele o perfil de pessoa, porque ele precisa passar apenas medo para você. Então, o medo ele é um instrumento da política. Sobre quem nós produzimos medo, sobre quem nós sentimos medo, de quem nós somos capazes de sentir medo. E o medo acaba sendo geográfico, o medo acaba sendo histórico. O medo é também uma escolha política que se constrói. Então, o debate sobre segurança pública, ele é um debate sobre o direito ao futuro. E é esse o grande enfrentamento que a gente faz com o Bolsonaro. Né? O Bolsonaro, quando diz que a Terra é quadrada, enfim, quando, né, enfim, se alimenta de alfafa, aquelas coisas todas que ele faz, ele está disputando um futuro. Ele não quer negar o passado. Ele quer negar o direito ao futuro. E é essa disputa que a gente tem que fazer. Por isso que é tão importante, no Congresso da UJS, a gente está falando sobre a questão racial, sobre o sistema penitenciário, sobre segurança pública e dizendo: isso tudo é um debate racial. Isso tudo é um debate sobre futuro. Isso tudo é um debate sobre democracia. É muito importante o manifesto, né, que a gente imediatamente assinou. Com racismo não há democracia. Isso não é uma conclusão simples. Isso não é uma conclusão óbvia. Isso é um desafio histórico, que mais do que uma afirmação que está sendo colocada. O sistema penitenciário, quando vai classificar um jovem preso, imagina só, no Rio de Janeiro é assim e eu sei que em outros lugares também. Um jovem comete um roubo de um celular. Hoje, a imensa maioria dos jovens presos é tráfico, roubo e furto. Né? São crimes contra a propriedade, sempre. E são todos eles do mesmo perfil, mesmo traficante do furto e do roubo. Não muda nada. São endereços idênticos, né? Estruturas familiares idênticas, condições sociais idênticas. Enfim, quando esse jovem é preso, no sistema penitenciário se pergunta o seguinte: qual é a sua facção? E aí muitos desses jovens falam: não tem, pode ser que tenha. No Rio de Janeiro, como tem mais de uma, o cara fala: não, eu roubei sozinho e não tenho facção. Você mora onde? Isso é muito importante para ti, Orlando, por causa da decisão da disputa municipal. Você mora onde? É o Estado que faz essa pergunta. E aí o garoto fala: eu moro na Mangueira, eu moro, né? Enfim, moro no Chapéu Mangueira, ou eu moro no Vigário Geral. Dependendo do lugar que você mora, o Estado vai dizer qual é a sua facção. Porque o Estado não espera de você algo diferente do crime. E o Estado vai te colocar numa prisão de uma facção que você vai passar a ter para poder cumprir sua pena. Quem organiza as facções é o Estado. O modelo de administração prisional do Estado é baseado na criminalização da pobreza. Se você matou 30 pessoas, se você furtou 2 celulares, o que importa é onde você mora. Então, é uma separação por classe.
E não é à toa que eles matam e tentam matar o tempo inteiro o debate sobre direitos humanos. Porque o debate dos direitos humanos, você sai do debate do medo e leva para o debate do direito, do futuro. Por isso que é importante para esse setor da extrema-direita dizer que direitos humanos defende bandido. Porque quem é bandido? Quem é bandido? O Eduardo Cunha tem o perfil de bandido? Não. Eduardo Cunha é corrupto. Bandido é outra coisa. Bandido é o pobre que rouba. Bandido é o jovem negro. Eduardo Cunha é corrupto. Cabral é corrupto. Não é bandido. Bandido é outra coisa. Bandido tem a ver com classe social. Bandido tem a ver com território. A gente tem que assumir esse debate com a profundidade que ele merece em cima do futuro que a gente espera. Enfim, já falei demais, são provocações. Passo a palavra ao próximo prefeito de São Paulo. Marcelo Freixo, muito obrigada pelas suas condições. Eu acho que é isso, inclusive, já para chamar o Orlando aqui, pegar um pouco desse ganho que você apresenta, né? Da importância de pensar a cidade, de pensar o indivíduo que vive na cidade, em especial esse indivíduo que historicamente foi colocado à margem da sociedade, né? Então existe um todo, existe uma parcela privilegiada e existe uma grande parcela nessa margem que tem a sua vida descartável, né? Porque é isso que a Ângela falou. Infelizmente, o gênero de negra, ele é legitimado pelo esse racismo estrutural que existe na sociedade. Então, as pessoas nem se movem mais, não é algo que espanta. E eu acho que nós precisamos, a partir de agora, começar a pensar, em especial nesse momento de eleição, qual é a cidade que a gente quer. É a cidade que precisa caber, sim, a história negra, porque inclusive a nossa história ela é contada a partir de uma outra visão, né? A história mesmo que começa lá na África, quando os negros são retirados do seu local para vir ser explorados e genocidados e ter a sua cultura exterminada, né? Então eu acho que nós precisamos contar outra parte dessa história. E com isso eu quero chamar o Orlando Silva, né? Que é essa figura hoje que para o estado de São Paulo, para os jovens negros, né? Para a população negra é uma grande referência, né, e que traz para a gente aqui a esperança de que, se ocupar esse lugar, a gente, sem dúvida, passa a ter uma cidade transformada. Então, Orlando, é com você. Orlando, que até um tempo atrás eu era vizinha, né, e agora a gente está aqui podendo, mais uma vez, dividir esse espaço. Orlando, é com você. E eu falo isso com muita alegria, viu, gente? Vai ser o voto mais bonito que eu vou poder depositar aqui na cidade de São Paulo. É com você, Orlando. Deixa eu só fazer um pedido, Orlando, antes de você começar. Eu tenho um compromisso daqui a pouco, eu faço questão de ouvir, Orlando, eu não vou poder ficar para o debate, mas eu agradeço muitíssimo o convite. Obrigado, Ângela, obrigado ao JS, mas eu vou ficar para ouvir, Orlando. Você pode até sair daqui a pouco aí, que eu sei que você fez um esforço extraordinário para participar dessa conversa, mas eu queria, Kelly, primeiro agradecer o convite da UJS para participar desse papo, dizer da alegria de ver a Ângela. A Ângela é uma figura extraordinária, querida, minha conterrânea. A Ângela, Marcelo, ela é de um bairro fundamental em Salvador, um bairro chamado Curuzu. No Curuzu é onde está a Cesana do Barro Preto, que é a sede do Ilê. Então, a Ângela, esse sorrisão dela aí tem a ver com a energia ali do Ilê. E eu tenho muito orgulho, Ângela, de poder ver você brilhar. E essa entidade, União dos Negros pela Igualdade, Marcelo, em 1988, ela foi fundada em Salvador. Eu era moleque, já tinha acabado de entrar na faculdade e participei do ato de fundação da União dos Negros pela Igualdade. Vê como o tempo está passando. Já fez 30 anos, mas eu fico muito feliz de ver a Ângela brilhando assim. E enquanto o Marcelo Freixo estava falando, eu vou fazer aqui uma denúncia. Uma militante da União da Juventude Socialista, que tem o meu telefone, falou assim: bonito de ver esse caso de amor de você e do Freixo. Eu falei, é um caso de amor mesmo. Dois caras que se amam muito, que se conheceram na política, na luta política, e nós desenvolvemos um carinho intenso, uma confiança, uma solidariedade. E eu fico feliz porque todo dia eu aprendo com esse cara. Ele ensina a gente, igual falou aqui, sobre segurança pública. Um cara que é muito corajoso e viu antes da esquerda. Ainda hoje, a esquerda não consegue abordar o tema da segurança pública, ainda hoje. Imagina 10, 20, 30 anos atrás. E um cara que é corajoso, a ponto de um Estado
complexo, digamos assim, como é Rio de Janeiro, ter a coragem de enfrentar um tema, de denunciar um tema que tem o risco que expôs e destruiu a vida de Marielle Franco, para ver qual é o jogo que esses caras jogam. E o Marcelo tem a coragem de enfrentar, abordar frontalmente os temas, e eu queria testemunhar assim, para vocês todo o carinho que eu sinto por ele, a admiração, e agradecer os ensinamentos, né, que todo dia ele nos oferece. E o Marcelo é também uma coisa importante para nós, aqui eu reivindico o Silvio Almeida, que esses dias falou no Jornal Nacional uma frase que teve muita repercussão e é muito importante. A luta contra o racismo é de todos nós. Não é negro contra branco, é todos contra o racismo. O Brasil não será uma nação democrática sendo racista, e o Brasil é racista. Então, eu ter aliados como o Marcelo Freixo significa nossa luta ir muito adiante. Por isso que eu fico muito feliz de tê-lo aqui. Eu sei que você já avançou muito no seu horário, fique à disposição para vazar, mano, na hora que você achar que é o caso. Até porque eu vou falar pouco, eu te disse aqui no privado que ia falar pouco, por quê? Porque eu vi toda a fala da Ângela e me representa demais a abordagem que a Ângela fez, né? E eu queria começar do final. Ela de passagem citou o Aquile Mbembe, né, que é um tema que nós todos temos que ler, temos que estudar. Ela falou no final e dialoga muito com o que o Marcelo Freixo falou. É o que é. O Estado escolhe quem vive e quem morre. E quem vive como vive. Quem vive como vive, né? É aquela coisa que os Racionais cantaram como Vida Louca, né? Vamos brindar hoje, porque amanhã só a Deus pertence. É esse o sentimento que existe na periferia, é esse o sentimento que existe para um jovem negro hoje. Amanhã só a Deus pertence. Então, a primeira observação que eu queria fazer é que nós temos que nos insurgir contra a necropolítica, que está vicejando no Brasil. É política de Estado, agora propagandeada pelo Bolsonaro, porque é a alma do bolsonarismo esse tipo de abordagem. E eu acredito que nós não podemos tolerar, achar que é normal, e temos que, inclusive, capitalizar essa indignação que existe no mundo inteiro com o assassinato de George Floyd e amplificar nossa denúncia do genocídio da juventude negra. Porque o que a Ângela falou da forma passiva como nós lidamos com esses números escandalosos de homicídios que o Marcelo também desenvolveu, eu tenho para mim, e isso fica claro, inclusive, no livro que o Laurentino Gomes escreveu sobre escravidão, que a escravidão no Brasil foi algo tão brutal, o processo de escravidão foi tão brutal. Imaginem que de cada 10 pessoas sequestradas na África, uma chegava para trabalhar no Brasil. Olha que brutalidade. 10 pessoas sequestradas, uma chegava viva em condições de trabalhar no Brasil. E a violência como o racismo se implantou no Brasil foi de tamanha brutalidade que a minha sensação é que produziu um tecido social com a lassidão brutal com relação à violência. Uma certa naturalização. Até porque quem atinge? Os pobres pretos que estão fora do cartão postal, para usar a alegoria que Marcelo Freixo fez. Portanto, eu acredito que nós temos que nos insurgir contra a necropolítica, nos insurgir contra o genocídio que é praticado contra a juventude negra. Eu tenho dito aqui em São Paulo, eu fiquei muito tocado, assim, ficou me atormentando o juízo, essa frase do George Floyd, eu não consigo respirar. Isso me atormentou o juízo durante muito tempo. Mas essa frase é dita todos os dias. É o que eu tenho falado aqui para a turma. Na periferia de São Paulo, todo dia morre um George Floyd. Não faz muito que um garoto chamado Douglas, do Jardim Brasil, tem nome e lugar, Jardim Brasil, tomou um tiro da polícia e teve tempo de perguntar: por que o senhor atirou em mim? Eu arrepio só de contar, porque é muito duro essa rotina e esse processo de genocídio que impede permanentemente que nós consigamos viver. Veja onde estamos. Qual é a luta do povo negro brasileiro hoje? Básica. A vida. É a nossa luta. É o direito à vida, né? Então, eu acredito muito que esse processo de enfrentamento do racismo, a sua caracterização como tecnologia de dominação, que eu considero que são passos adiante que nós temos feito na nossa construção teórica e política e armando novas gerações para fazer o enfrentamento
ao racismo. Eu acredito que um espaço como esse, o debate da JS, ter a centralidade para uma matéria dessa, vale demais, porque nós vamos colocando mais luz no tema, vamos precisando mais dos temas. Quando eu fui presidente da JS, uma das campanhas que a gente fez foi Chega da Polícia que Mata. Era uma campanha que a gente lançou, eu lembro até hoje, a foto era uma criança com um policial apontando a arma para ele. Hoje, a gente já sofisticou o nosso discurso e calibra melhor a mira, mirando no racismo estrutural. E eu acredito que, para falar de perspectiva, porque o diagnóstico está feito, eu considero que nós precisaríamos derivar da luta pela vida, quando a gente fala vidas negras importam, e dar um passo adiante, que é o passo de reivindicar a representatividade negra. Representatividade negra importa, para que nós possamos instruir o processo político e tornar protagonistas de políticas públicas que nos permitam superar a política oficial de Estado de genocídio da juventude negra. Então, eu acredito que esse é um desafio chave para nós, estruturar um projeto político em que haja a incorporação do povo negro, em que ele conquiste um espaço de representatividade para que possa sermos atores de política de superação do racismo estrutural, articulando a nossa luta antirracista com um projeto libertador, com um projeto emancipador. No Brasil, nosso projeto é classe, gênero e raça, não é? Sempre é bom lembrar. A JS, que é uma entidade revolucionária, socialista, que defende outro projeto histórico, o nosso projeto histórico tem lado na estrutura de classe da sociedade ao lado dos trabalhadores. Esse projeto será insuficiente se nós não formos capazes de incorporar a superação da opressão de gênero, assim como, por um país marcado pelo racismo, é impossível pensar em romper com o nosso ciclo de dominação do Estado sobre o povo negro se não tivermos o corte racial. Então, eu acredito muito, o JS, que nós temos que colocar na pauta a denúncia do genocídio, a denúncia exigir que o Estado rompa com o ciclo de necropolítica e, ao mesmo tempo, trilhar caminhos para que nós possamos sair da defensiva. E o contra-atacar exige protagonismo político, presença política, presença e capacidade de influenciar políticas públicas para reverter o quadro em que nós ficamos à margem, excluído, quando sobrevivemos. Muito bom ouvir vocês, aprendi muito. Meus aplausos, Marcelo, Ângela. Viva a União da Juventude Socialista. Obrigado, Orlando. Obrigado, Marcelo, Ângela. Muita gente elogiando aqui, né? Marcelo, você vai precisar sair agora, porque tem uma pergunta feita para você e para o Orlando, mas se você precisar sair, de qualquer forma, muito obrigada pela sua presença, pela sua contribuição. Está sendo muito elogiada aqui no chat. A nossa turma tem gostado, tem estar gostando desse debate. Obrigado. Fiz questão de ouvir a fala do Orlando. Agora? Eu fiz questão de ouvir a fala do Orlando, que é sempre um prazer muito grande, e dizer que a gente sabe fazer política com afeto. Infeliz daqueles que perderam essa capacidade. Né? A gente não faz política com... Não adianta falar que o Bolsonaro faz o ódio e na esquerda guardar tanto ódio também, às vezes. A gente não usa ódio para fazer política. Principalmente entre nós não existe essa possibilidade. Mas um agradecimento imenso ao JS. Obrigado, Ângela. Prazer, Orlando. Obrigado a toda a juventude. Eu tenho uma outra coisa agora, mas fiz questão absoluta de estar aqui com vocês. E qualquer pergunta para mim, Orlando e Ângela respondem muito melhor. Obrigado. Falou, mano. É nóis. Obrigado, Seixo. Um abraço. Continue aí resistindo junto com esse nosso camarada de luta, Orlando Silva, pelos nossos direitos. Antes, gente, da gente ir para as perguntas, eu quero chamar mais uma pessoa que vai contribuir também um pouco com esse debate. Eu quero chamar a Rosana Barroso, que é presidenta nacional da União Brasileira Estudante Secundarista e também coordena a nossa frente antirracista da União da Juventude Socialista. Então, queria chamar a Rosana para também poder fazer uma fala aqui para a gente. Que a produção ainda não me falou nada, então a gente vai aguardando ela aqui. Mas, de qualquer forma, muito obrigado, Ângela, Orlando.
é muito importante e fundamental que a gente faça esse debate. Acho que o Orlando trouxe uma questão que me lembrou a frase seguinte: não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Porque quando você toma consciência dessa estrutura, né, que oprime, essa estrutura patriarcal, racista, capitalista, genocida, não cabe mais o silêncio, não cabe mais fingir que nada está acontecendo. Portanto, preciso que a gente se movimente para que, né, o que está ao nosso redor também se movimente e a gente possa juntos, né, construir essa cidade, esse estado que não nos mate, né, e que nos dê liberdade para sonhar, porque o jovem negro, inclusive, ele tem muito essa característica, a gente sonha. Eu sou de comunidade, sou de periferia também, e o sonho para mim sempre foi algo muito presente, porque eu resisto para viver. Eu digo que eu sou uma sobrevivente, né? O negro ele sempre é um sobrevivente. Então, acho que Rosana está entrando aqui, não? Ah, tá, trocou. Tô esperando a nossa presidenta da UBS entrar, enquanto isso, algumas perguntas estão chegando aqui. Ah, ela disse que já está aqui, é que não tá carregando. Eu queria saber, Lucas, então, enquanto isso, vamos lá, vamos dar uns recadinhos aqui, que eu não consegui dar. Vocês estão vendo que aqui do lado do Orlando tem um QR Code, né? Esse QR Code é da nossa doação. Então, quem puder contribuir, doe ao JS desde o seu curso Feminismo Porque Lutamos, tem arrecadado aí vários alimentos, na verdade, desde toda essa sua programação, né, de curso, tem colhido essas doações e a gente tem ajudado milhares de pessoas de norte ao sul do nosso país, né, com essa contribuição de cada um e cada uma de vocês. Então, muito obrigada. E quem quiser e quem puder, continue doando. É só colocar a câmerazinha aqui no cantinho da tela. O certificado vai ser dado no final, tá, dessa exposição. Então, vai ser colocado na descrição do vídeo. Então, perguntas, tá? Passagem aqui na tela, né? O e-mail jsnacional@gmail.com. A gente vai conseguir filtrar as perguntas a partir disso. Então, como a Zana está tendo alguns probleminhas técnicos, a gente vai dar continuidade aqui. A primeira, podemos começar as perguntas aqui, tudo certo? A primeira pergunta. Acompanhamos durante esse período a intensificação do movimento antirracista e antifascista. Infelizmente, o genocídio da população negra é uma crescente que assombra o Brasil ao longo do tempo. Gostaria, então, de perguntar aos deputados como os mesmos enxergam o papel do Congresso Nacional no combate a essa necropolítica presente no Brasil. Quem perguntou isso foi o João Fausto, ele é de São José do Rei, de Minas Gerais. Eu posso ir para a segunda pergunta, que aí vocês respondam em bloco? Pode ser? Ângela e Orlando? Tá. A segunda pergunta. Em meio ao capitalismo e todas as armas que o mesmo criou para permanecer ativo e constante, como podemos mudar a perspectiva da nova escravidão? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo ou está tendo algum chiado ou está tranquilo para ouvir? Está trepidando para mim. Mas vocês não conseguiram, então, entender as perguntas, né? Eu vou repetir a pergunta, então, mais calmamente. Tá. Então, a segunda pergunta né, mais uma vez, em meio ao capitalismo e todas as amarras que o mesmo criou para permanecer ativo, constante. Então, como é que a gente pode mudar essa perspectiva dessa nova escravidão, né, que se atualiza? E a terceira, ele é o Valdo, de Ilhéus, na Bahia, conterrâneo aqui da Ângela. Quero parabenizar pelas belas falas e perguntar aos palestrantes: qual a política de segurança pública que pode ser apresentada para se sobrepor a essas políticas genocidas atual? E aí, quem que pode começar a respondendo? Se vocês não ouviram, eu posso repetir novamente.
Você consegue ir, Orlando, então? Já que chegou depois? Aí já inverte a ordem. Eu consigo. Eu não ouvi a primeira pergunta, porque deu uma interrompida. Aí eu vou dividir com a Ângela, ela pode responder já a primeira pergunta, se ela conseguiu ouvir bem. O problema é que a primeira pergunta é sobre a atuação dos deputados no Congresso. Quer que eu fale? Então fala de novo, Kelly, por favor. A primeira, por favor. Repete. Exatamente isso que eu ia falar. Tá. Minha pergunta vai para os deputados federais, né, Marcelo Freixo e Orlando Silva. Acompanhamos durante esse período de intensificação do movimento antirracista e antifascista, acompanhando, né, esse momento que a gente está vivendo. Infelizmente, o genocídio da população negra é uma crescente que assombra o Brasil ao longo do tempo. Gostaria, então, de perguntar aos deputados como os mesmos enxergam, né, o papel do Congresso Nacional no combate à necropolítica presente no Brasil. Obrigado, Kelly. Obrigado. Compreendi agora. Eu fui vice-presidente de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, que é um órgão do Congresso Nacional, no caso da Câmara dos Deputados, que faz uma investigação, uma apuração. E nós fizemos um processo longo de investigação, reunindo informações, fazendo visitas técnicas, discutindo com especialistas, conhecendo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E quando nós falamos assim, existe um genocídio da juventude negra, pobre e da periferia, não é um discurso político, não é uma resolução da OJS, uma resolução da UNEGRO, uma convicção pessoal do Orlando Silva. É uma análise dos números. Os números que a Ângela trouxe aqui, não vou repetir, que o Marcelo trouxe aqui, não vou repetir. Há uma taxa de letalidade absurda e, sobretudo, uma taxa de letalidade por parte da polícia. O que impede nós darmos passos adiante é justamente, Kelly, a correlação de forças. Hoje, eu fiz um debate com um grupo de advogados chamado Prerrogativas. Até o presidente da Câmara participou, o Paulo Pimenta do PT, e uma advogada, a Tainá, que é de uma entidade chamada Conectas, reivindicou que nós pautássemos um projeto de lei, que é assinado por vários deputados, que impede a manutenção dos chamados autos de resistência, que é um mecanismo utilizado pela polícia para ocultar a sua violência. É sempre assim. Sempre tem a caracterização que determinada pessoa resistiu a uma ação da polícia, agrediu, e ela não está ali para contar. E nem sempre aparece o vídeo feito na comunidade por um vizinho para explicitar a forma violenta como a polícia se apresenta na periferia. Então, o que nós temos que fazer? Um pacote de medidas que passe pelo ciclo completo da investigação policial, porque no Brasil, mais de 90% dos homicídios, 93% dos homicídios não são esclarecidos. Nós temos que fazer um debate sobre a desmilitarização da polícia no país, porque não faz nenhum sentido. Desde a sua formação, a Ângela de passagem abordou aqui em que termos é feita a formação da polícia militar, que inclusive busca permanentemente encontrar o inimigo. E o inimigo são os jovens negros, nos termos que também já foi caracterizado aqui nesse debate. Então, você tem uma série de iniciativas, a próprio fim do auto-resistência, que esbarra numa articulação política do campo conservador que cresceu da última legislatura para essa. O que tem lá no Congresso de general, capitão, coronel, tenente, subtenente, sargento, cabo é uma brincadeira, né? Por isso que eu introduzi de passagem como perspectiva o debate da representatividade política. Porque por mais que nós tenhamos aliados nessa luta, a luta é nossa. É sobretudo nossa. E nós temos que produzir mais e mais aliados para a nossa luta. Mas nós temos que ter representatividade, temos que vocalizar o que a gente sente pela cor da nossa pele, porque somos todos iguais, mas a diferença social e policial é feita a partir da cor da nossa pele. Então, eu diria que o desafio prático é nós buscarmos ampliar a representatividade do nosso povo, o compromisso com a agenda de combate ao racismo estrutural no Brasil. Esse que é o desafio essencial que nós temos. E sobre a agenda da segurança pública, nós vivemos um espasmo, digamos assim, de tentativa de propor um tipo de agenda diferente para a segurança pública. Foi até constituído um programa
chamado PRONASSE, né, que era o Programa Nacional de Segurança Pública e Cidadania, em que nós trabalhávamos, era a época do governo do presidente Lula, sabe? Acho que era do governo Lula, em que nós trabalhávamos a estruturação de políticas públicas, em que, ao invés da repressão ao setor popular, a repressão policial na periferia, nós deveríamos buscar efetivar a garantia de direitos, que é a abordagem absolutamente inversa à abordagem que é feita hoje pela política de segurança pública, que é repressiva. Qual é a face do Estado na periferia? A violência policial. Essa é a face do Estado. Mas eu diria que foi um embrião do que deveria ser uma política pública de segurança. Nós temos que ter, nos territórios em que há violência se expressa de maneira mais crua, mais presença do Estado, garantindo direitos, garantindo oportunidades, garantindo alternativas. E a Ângela levantou uma outra questão que eu diria que atravessa o tema da segurança pública, não só, atravessa o tema da saúde pública, atravessa o tema de políticas sociais de ocupação do tempo livre, né? Que é a questão das drogas, que envolve um debate mais largo do que a abordagem policial, e que nós, aqui nesse caso, mesmo no período de governos progressistas, demos passos atrás. Aliás, o encarceramento em massa nos Estados Unidos, e o Brasil vive um processo de encarceramento em massa, teve como protagonismo governos que teriam viés mais à esquerda, lá governos democratas. E no Brasil, infelizmente, Ângela, nós retrocedemos do plano da legislação também em períodos de governos com viés, digamos assim, mais avançado. Então, pensar segurança pública sem a demagogia que faz até a esquerda aderir a teses que são teses policialistas, teses penalistas de punitivismo penal, como o caso da lei de drogas do Brasil. Então, romper com esse tipo de demagogia, porque isso é muito sedutor e aparece em muitos planos. Você vê no governo da Bahia, aí, em Salvador, nós temos Olivia Santana, uma mulher negra, uma liderança forjada do povo de luta, com história e tal. O que é que algumas lideranças de esquerda estão atrás? Da demagogia, de pegar uma pessoa que, por ser negra, ocuparia um espaço, mas, na verdade, o quê? É flertar com a visão policialesca da política, completamente desconectada de raiz, né? de processo de construção coletiva, processo de construção histórica, política e de luta popular. Então, eu estou fazendo esses paralelos porque nós temos que romper com esse tipo de grilhão, romper com esse tipo de armadilha. E temos que estruturar uma política de segurança cidadã com a perspectiva de garantir direitos, olhar para os territórios, focalizar nos territórios em que a brutalidade aparece com mais força e inverter a lógica, ao invés de repressão, direitos. Pronto. Obrigada, Orlando. Queria passar agora para a Ângela também poder, né, apresentar as suas contribuições em relação às perguntas. Bom, então, eu vou assim muito nessa pegada aqui de Orlando, né? A gente teve no Congresso, enquanto foi possível, 2 CPIs, né? Essa CPI da Câmara, que ele foi vice-presidente, e também uma CPI no Senado, né? Para discutir, para investigar, para produzir indicações e resoluções acerca da violência que atinge majoritariamente a juventude negra no Brasil, né? E eu acredito, Orlando, Keuli e todo mundo que está assistindo, que aquelas recomendações da CPI, elas seriam um bom caminho se a gente estivesse num ambiente onde estivesse prevalecendo o processo democrático, onde a gente conseguisse retomar discussões com o conjunto da sociedade visando, né, o nosso aprimoramento enquanto nação mesmo, né? Mas infelizmente não é isso que está em questão. Pelo contrário, a gente fica se desdobrando em mil para poder responder aos ataques que são diários, que são cotidianos, né? Que vem aí desse núcleo do poder. Por isso que eu considero muito relevante isso que Orlando pontuou aqui, que a grande chave para a transformação dessa agenda política, desse estado de coisas, é a mudança da composição do poder no país, né? Mas com pessoas oriundas, né? A maioria negra precisa se ver representada para que suas agendas também sejam consideradas, porque mesmo nos nossos períodos
do campo democrático e popular, simplesmente essa agenda foi escanteada, não foi nem secundarizada, ela foi praticamente invisibilizada. A esquerda não toma isso como uma questão sua, né? Como uma questão que interfere, como uma questão central, como uma questão que precisa ser enfrentada, assim como toma as questões relativas ao mundo do trabalho, assim como toma as questões de saúde pública, assim como toma a questão da previdência social, e que tem que tomar mesmo. Só que há um genocídio em curso, há uma massa negra sendo dizimada há muito tempo, isso vem entrecortando as décadas, entrecortando os séculos, e chega nesse nível inaceitável que a gente está vivendo hoje. Mas eu acredito aí que, em relação à terceira pergunta, das alterações da política de segurança pública, a gente tem que fazer muita coisa, né? A gente precisa ter um maior investimento na área de investigação, na área de inteligência policial, do que simplesmente no armamento e na orientação das polícias para o confronto, não é? A gente precisa desracializar a ideia de crime, porque a ideia de crime necessariamente é associação com a pele negra e com os territórios periféricos, é o controle social da pobreza, sim. A gente precisa pensar numa perspectiva de desmilitarização, né? Porque com uma outra lógica de segurança pública não convém, não é adequada a manutenção de uma polícia militarizada e nem da segurança pública exercida pelos civis numa ótica também militarizada. Isso tem a ver com uma inversão de prioridade do Estado, né? De que não pode só chegar a presença do Estado nas comunidades de periferia, nas favelas, de todo o Brasil, exclusivamente pela mão do braço armado. A gente precisa ter investimento em educação em tempo integral, a gente precisa ter investimento cultural, a gente precisa ter investimento em esporte, a gente precisa ter investimento em trabalho, emprego e renda. A gente precisa ter múltiplas formas da chegada do Estado, múltiplas formas de investimento. Mas a gente precisa também, na ótica da segurança pública, ter um controle de armas, e não essa política atual do governo Bolsonaro, que tem defendido, né, e tem aprovado ações no sentido do liberou geral, no liberou geral da posse, do liberou geral do porte, como se a briga de todos contra todos, né, todos armados, fosse resolver o problema de segurança pública. E não vai, porque não é a barbárie a resposta, né? Não pode ser a barbárie, a luta de todos contra todos, a resposta para um padrão de sociabilidade avançado. Não está em questão isso, né? Então, a gente tem muito a fazer, mas para fazer isso, a gente vai precisar recuperar o poder político desse país, né? Com a atual conformação de forças, com o tamanho da bancada da bala no Congresso Nacional, com Bolsonaro e sua patota e sua família aí no comando do poder político central do país, é absolutamente impossível, porque eles operam em outra ótica, eles têm vínculos com os financiadores de suas campanhas, são oriundos da indústria de arma, da indústria de segurança privada, desse crime organizado ligado às milícias. Então, ele não tem interesse, não tem motivação, não tem apreço pela vida das pessoas, não tem motivação de enfrentamento ao racismo e de enfrentamento a essas desigualdades profundas. Então, a gente precisa, de verdade, fazer um novo pacto social visando uma nova conformação civilizatória do Brasil que seja liderado por um outro campo de forças. Não há a menor esperança ou expectativa de alguma mudança positiva sob o governo do Bolsonaro. A gente não tem dúvida que o Congresso tem muito a fazer, mas eu quero dizer também aqui do papel dos movimentos organizados, Keuli. Né? Eu coloquei aqui na minha apresentação, mas às vezes o tempo é tão corrido que a gente não consegue dar conta de falar tudo. Né? Mas eu queria fazer referência ao papel da JS em dois momentos políticos, né, distintos, mas muito importantes para a nossa juventude. Né? Um deles foi a aprovação na Assembleia Constituinte do voto aos 16 anos, né, que é poder político para a juventude, capacidade, importância e protagonismo da juventude nas decisões do país. Um outro momento foi a aprovação do Estatuto dos Direitos da Juventude em 2013, que também é a Carta de Direitos da Juventude Brasileira, que antes a gente não tinha, e hoje normatiza os direitos de todas as pessoas de 15 a 29 anos no Brasil. E eu acredito no papel da UJS, da juventude brasileira organizada,
na conformação, né, de um outro conjunto de forças, né, para comandar o poder político da nossa nação e na aprovação também de leis que venham aí confrontar esse excessivo punitivismo, né, do nosso sistema de justiça criminal, né, e enfrentar aí o racismo e sua manifestação aí nas mais variadas instituições e no conjunto da estrutura social e econômica brasileira. Eu acredito que tudo passa pela organização política e a gente precisa saber que o ano de 2020 é um ano estratégico, é um ano importantíssimo, não é? Para que a gente consiga abrir caminhos aí para a conformação de um novo Congresso em 2022, mas também impedir que essas forças mais retrógradas e mais conservadoras e aliadas do punitivismo e racistas e neofascistas assumam o comando aí das cidades brasileiras. Por isso a importância da campanha de Orlando em São Paulo, que é meu grande ícone, assim, né? Quando eu entrei na JS, eu não alcancei Orlando presidente da Uni, porque eu ainda era secunda, viu, Orlando? Mas quando eu entrei na JS, era você o presidente da UJS. E não era comum que os presidentes das entidades do movimento social, das entidades de juventude, fossem homens negros, né? Jovens homens negros. E você era. Então eu fiquei te olhando assim com um misto de espanto e admiração, e depois fui conhecer sua história, saber que você é baiano, daqui de Plataforma, do subúrbio ferroviário. Do Lobato. Desculpa, do Lobato, daqui do subúrbio ferroviário, que participou das lutas que deram origem aí, participou do processo de fundação da UNegro, só nos enche de orgulho, né? E a gente quer que você voe. Eu também sou da opinião de Freixo, eu acho você, para mim, que me perdoem aí todos os demais, eu acho você o melhor quadro político no Congresso Nacional, né, de compreensão política, de articulação, de saber ter prioridade na agenda, de resistir. Então, assim, eu quero que você, eu defendo, faço campanha, mesma distância, quero que você chegue muito longe, e é muito importante ter você na Prefeitura de São Paulo, ter a Olívia Santana aqui na Prefeitura de Salvador, essa aqui é a segunda maior cidade negra do mundo, uma legítima filha do povo, forjada na luta antirracismo, nas lutas sociais, né, para que construa uma nova composição de forças na liderança das cidades e uma nova concepção de gestão das cidades, né? A gente está cansado e cansada de ver toda a potencialidade da juventude negra, da juventude periférica, ser absorvida exclusivamente pelo nosso sistema penal, pelo nosso sistema de justiça criminal. A gente quer contribuir no desenvolvimento da educação das cidades, das políticas de trabalho, emprego e renda, das políticas culturais, das políticas de lazer, das políticas de mobilidade urbana, do desenho de uma cidade democrática e participativa. A gente tem muito, a juventude negra tem muito a contribuir, e só realmente tendo lideranças como vocês à frente da prefeitura, só alterando a composição de forças é que vai ser possível aí essas transformações que a sociedade clama tão fortemente. Ângela, muito obrigada. A Rona vai entrar aqui rapidinho, e aí assim que ela entrar, Orlando, a gente já vai finalizando aqui com você, tá bom? Vou já falar um negocinho aqui. Vai lá, amiga Rosana, nossa presidenta da União Brasileira de Estudante Secundarista e diretora, né, da nossa frente antirracista da UJS. Seja muito bem-vinda. Gente, boa noite. Deu um errinho aqui no início. Eu estava aqui acompanhando esse debate gigantesco. Eu sou Rosana, sou diretora da Frente Antirracista da União da Juventude Socialista e presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Eu passo aqui rapidinho para fazer um convite para vocês. Esse debate tão importante com Ângela, Orlando, com Freixo, sobre a realidade aqui da nossa juventude, da nossa população. E nesse momento a gente enfrenta uma situação muito difícil, né, para o nosso povo. A gente tem falado muito do que é o agravamento da desigualdade social causado pela pandemia do coronavírus, e quem mais sofre nesse momento é o povo negro do nosso país, é a juventude negra, indígena, a juventude periférica, a juventude rural. Nesse momento a gente passa por uma situação de famílias precisando de doações para conseguir se alimentar, da educação cada vez mais sucateada, de um governo que não tem políticas de combate, por exemplo, à exclusão digital, de amparo às famílias nesse momento. Nós estamos vivendo o agravamento do que a gente já vê há 1 ano e meio.
altos números de desemprego, de subemprego, de evasão escolar, de evasão universitária, de pessoas retomando para o mapa da fome. E nós sabemos que essas pessoas, em maioria, têm cor, têm gênero, e é por isso que é tão importante que estejamos organizados na luta antirracista em defesa do povo brasileiro. Então, para colocar aqui na prática toda essa luta e conseguir tocar essa importante batalha que a gente tem nesse momento, que é contra-atacar os ataques do Bolsonaro ao povo preto do nosso país, a população, a juventude, que nesse momento tem que sobreviver ao coronavírus e a tiro, porque até dentro de casa a nossa juventude tem morrido, até dentro de casa a nossa juventude tem sido ameaçada. Nesse momento nós precisamos, então, estar organizados. E eu passo aqui para convidar todo mundo a se organizar na nossa frente antirracista da JS, no coletivo Oswaldão, da União da Juventude Socialista, essa juventude que vocês acho que já sabem, faz parte aqui da linha de frente em defesa do povo brasileiro, em defesa da educação, da saúde, da segurança pública, em defesa do nosso país. Aqui se tem o verdadeiro significado da política, esse meio de transformação da vida do povo brasileiro. Aqui se tem o verdadeiro significado de ser patriota. Amar o nosso povo, a nossa diversidade, as nossas religiões, a nossa cor, a nossa diferença. E é por isso que eu quero convidar todo mundo, então, a fazer parte dessa frente. A gente lança agora o nosso formulário de inscrição da plenária do Coletivo Oswaldão, da Frente Antirracista da JS, aqui nessa nossa programação de congresso, o primeiro congresso online da União da Juventude Socialista, e convido todo mundo a fazer parte, a se inscrever e a fazer parte dessa nossa frente aqui, que traz esse verdadeiro significado de ser patriota, que ama o nosso país, que luta em defesa das nossas vidas e, nesse momento, contra-ataca os ataques de Bolsonaro à juventude negra, à população negra. Um beijo, que todo mundo se inscreva no formulário. Estamos juntos na linha de frente em defesa da emancipação do nosso povo, em defesa das nossas vidas. Linda! Obrigada, Zana! Gente, então a gente está caminhando aqui para o nosso fim, mas antes eu queria pedir para vocês tem um formulário que está aqui na descrição do vídeo para quem quer ser apoiador da nossa pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo, né? Que é a pré-candidatura do Orlando Silva. Então, o formulário vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, quem quiser se somar com a gente na luta aqui para eleger essa grande referência para nós, é só assinar aí. Mas, gente, a gente já está finalizando, inclusive Orlando aqui pedindo para ser liberada, né? Porque tem que dar banho no João, gente. Olha, era 7h30 e o Orlando tá aqui conversando com a gente e a gente não vai deixar o João esperando. Então, Orlando, primeiro, muito obrigada, né, pela tua contribuição. Você que é esse líder gigante, né, para todos nós, né, ainda mais aqui em São Paulo. A gente tem um orgulho imenso de você ter construído parte dessa vida política, que eu tenho certeza que, assim que possível, todos nós estaremos na rua para contribuir com a campanha linda, né, junto com o povo, para te eleger prefeito da cidade de São Paulo. Então, a UJS te agradece muito pela sua participação. Um beijo ao João Miguel, a Monique, essa família linda, que participa, inclusive, de toda a política, né? Que a Monique também é uma grande referência política para nós. Então, eu queria me despedir de você e logo, logo eu me despeço aqui da Ângela. Então, você já faz aí essas considerações finais e daqui a pouco eu falo com a nossa querida Ângela. Então, Kelly, muito obrigado. Ângela, muito obrigado. É que é verdade, todo dia 7h30 tem o ritual do banho dele. E é a hora que ele tem no peito, ducha caindo, ele dá uma relaxada. E é uma coisa maravilhosa para mim também, né? Então, queria agradecer muito ao JS, cumprimentar pelo Congresso, cumprimentar pela agenda, cumprimentar pela organização. Eu tenho certeza que a JS cresce como referência de luta da juventude em todos os planos, levando em conta a realidade da formação histórica do Brasil, levando em conta a realidade, a vida vivida pela juventude nossa. E é muito importante a gente estar ligado nessa juventude da periferia, que é na quebrada que tem mais necessidade, a gente tem que estar conectado com esse povo, tá bom? Beijo, Ângela, beijo, Kelly, parabéns ao JS pelo Congresso. Até. Beijo, Orlando. Obrigada. E também já queria passar aqui para nossa querida Ângela Guimarães, nossa presidenta nacional da União de Negros e Negras pela Igualdade, na qual eu tenho muito orgulho, né, de vestir a camisa e lutar e resistir todos os dias, né? Porque, mais uma vez, a luta
ela é constante até que a gente transforme essa sociedade, né, Ângela? Então, o povo negro, a mulher negra em especial, que está na base dessa sociedade opressora, luta e constrói uma história de muita resistência e de transformações sociais. Eu acho que a gente conseguiu, inclusive, avançar muito na consciência, fruto da luta histórica do povo negro, das mulheres, que sempre, ainda que invisibilizados, ainda que muitas das vezes sem condições, sem oportunidades de estarem nos espaços de decisão, lutam, resistam e ocupam, assim como Orlando Silva, que é hoje o nosso deputado federal e ocupa de forma honrosamente essa cadeira no parlamento, nos representando e nos ajudando a pensar, né, numa nova perspectiva. Portanto, Ângela, queria muito te agradecer também pela sua contribuição nesse debate, você que é uma grande referência para toda a nossa militância, e fica aqui um abraço gigantesco da União da Juventude Socialista a você. Então, queria passar aqui também para as suas considerações finais. Beleza, Kelly. Eu quero agradecer o convite, né, dizer que eu fui a primeira diretora nacional de combate ao racismo da UJS. Fico muito feliz aí de ver nossa querida Rosana com tanta garra, com tanta disposição, com tantas ideias, organizando aí essa frente Oswaldão, presidindo também a gloriosa UBS, né, que é essa entidade que aglutina milhões de estudantes secundaristas brasileiros. Falar para vocês que quando eu fui presidir a UNegro, a nossa intenção era que a gente conseguisse fazer de forma mais cotidiana esse diálogo da UNegro com a UJS. São entidades co-irmãs, no fundo, querem a mesma coisa, né? Um projeto revolucionário, socialista, com a liderança de pretas e pretos, um projeto também emancipacionista, feminista para o Brasil. Né? A nossa revolução ela vai ser preta e feminista sim, porque é desse jeito que o povo brasileiro é. É esse povo que tem, apesar de tudo, apesar de tanto não, de tanta dor que nos invade, é esse povo que tem feito a resistência, desde as lutas por liberdade, desde as lutas de resistência ao sistema escravista, até agora a luta antirracista, a luta feminista, a luta anticapitalista, a luta antifascista. Então, eu acredito que nos organizando a gente consegue derrotar qualquer sistema, né? Está aí na ordem do dia, as portas da UJS estão abertas, assim como as portas da UNegro também. Quem se interessou, venha conhecer as páginas da UNegro no Facebook, o Negro Brasil, no Instagram também. Seguir o nosso perfil, a gente já fez aí uma maratona de mais de 50 lives. Esse mês de julho é o mês, Kelly, você está aí com essa camisa bonita, eu quero lhe parabenizar pela parceria, pela honra com que você veste essa camisa. Esse mês de julho é o mês de aniversário da UNegro. No próximo dia 14, a gente vai estar comemorando 32 anos de organização, né? Uma entidade que foi fundada aqui em Salvador, Bahia, e hoje está presente em 22 estados brasileiros e no DF, né? Fazendo a luta contra o racismo articulada às lutas contra as desigualdades de gênero e contra a exploração capitalista. Nós acreditamos no outro mundo, que não é o mundo da barbárie, que é o mundo da liberdade, que é o mundo da igualdade, que é o mundo da felicidade, que é o mundo da prosperidade para todo o nosso povo, sem nenhum tipo de discriminação. Então, vamos seguir lutando, né? Como diz a consigna da UNegro, rebele-se contra o racismo e venha se organizar também aqui na União de Negras e Negros pela Igualdade. Um grande abraço, um ótimo congresso. Eu vou continuar acompanhando aí os outros debates que fazem parte da programação do Congresso da UJS, e já vou adiantar aqui, depois vocês perguntem aí a direção da UJS, mas passando esse período do congressual, né, do 20º Congresso Nacional, nós vamos fazer uma atividade juntas e juntos, né, que é o curso de formação da Frente Antirracismo da UJS, que é feito em parceria com a UNegro, né? Eu parabenizo aqui todas as atividades de formação, o curso que foi feito aí do feminismo, que estourou a boca do balão, teve milhares, centenas de milhares de inscritos, inscritas, de visualizações, de pessoas que estão abertas aí, estão disponíveis para a organização da luta política, para a organização da luta revolucionária. Então, eu tenho um carinho muito grande pela JS, quero deixar aqui ao Negro completamente aberta a todo tipo de parceria que seja possível a gente fazer
com essa juventude, onde eu consegui organizar minha revolta, organizar a minha rebeldia. Um grande beijo e ótimo congresso aí para todas e todos nós. Obrigado, Ângela, muito obrigado. Queria também agradecer aos intérpretes, né, sempre aqui fazendo esse trabalho importantíssimo de levar conhecimento a partir da acessibilidade, né, para milhares de pessoas, né, para essa comunidade surda brasileira. Então, queria agradecer também vocês. Queria dizer o seguinte, gente, antes de finalizar, para vocês assinarem a lista, o formulário da lista de presença, né, de participação no Congresso da UJS. Não esquecer que tem o QR Code aqui também para doação. Conheçam a nossa organização, sigam as nossas redes sociais, me seguem na rede social. Hoje eu estou na tarefa, Ângela, né, de conduzir a nossa frente feminista da UJS, que para mim é uma grande responsabilidade, ainda mais nesse momento geracional que a gente vive, né, em que as mulheres, mais uma vez, se colocam como protagonista na luta revolucionária do nosso tempo. Né? E se a missão de uma geração anterior foi a derrubada de um outro projeto genocida, essa geração tem aqui a responsabilidade de derrubar Bolsonaro e tudo isso que ele representa, né? Todo esse pacote genocida que ele representa. Portanto, queria mais uma vez agradecer a todos e todas que participaram de mais uma etapa. Inclusive a Ângela, ela é uma das que mais participa dos nossos congressos, ela sempre comenta, sempre está participando, e façam isso também, gente, comentem, postem nas redes sociais. Esse momento aqui é histórico. A União da Juventude Socialista mostra, mais uma vez, que ela luta a luta do seu tempo. Portanto, nós somos a primeira organização de juventude que faz um congresso nacional da magnitude que é a União da Juventude Socialista, que é a maior juventude de juventude do Brasil e da América Latina, né? Então, mais uma vez, a UJS mostra aqui como ela é responsável, né? Como a gente se coloca como indivíduo fundamental na luta e nas transformações sociais. Porque quando a UJS se movimenta, ela também movimenta todas as estruturas. Então, é isso. Muito obrigado a cada uma que ficou com a gente até agora. E a gente já tem próximo debate, que é no dia 7. Um plano verde para o Brasil em defesa da Amazônia, do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. Então, quero convidar já todo mundo aqui para o dia 7, às 17 horas, tá aqui com a gente mais uma vez para mais um debate no nosso Congresso Nacional. Um beijo a toda a direção da União da Juventude Socialista, a todos os meus camaradas que estão acompanhando a gente nesse momento. Um beijão e até a próxima, gente. Beijo.